Olá, meus amigos, eu sou o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. De volta ao CPC Comentado, é um projeto aí longo do canal, tô louco para terminá-lo, é muita coisa, né? Enfim, se você gosta do canal, inscreva-se, curta o vídeo e também ajude aí a gente com apenas R$ 2 por mês, tá? No Apoia-se ou sendo membro, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, avante! Já deixei anotado aqui. Hoje a gente vai do 369 até o 380 do CPC. Então a gente começa a trabalhar aqui as provas, né? Disposições gerais sobre provas. Lembrando sempre que não temos um curso de processo, tá? São apenas comentários práticos ao CPC. Só isso, tá bom? Vamos lá. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos. Então as partes têm o direito do quê? Primeiro, o de empregar todos os meios legais. Segundo, aqueles moralmente legítimos, ainda que não, olha que interessante, ainda que não especificados neste código. Ou seja, é possível a prova típica, né? Mas enfim, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código, e o restante ainda diz, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido à defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Veja que, além, é claro que o objetivo da prova acaba sendo a influência sobre a convicção do juiz, mas é direito da parte, olha que interessante essa perspectiva, é o direito da parte de influir eficazmente na convicção do juiz. Daí se exigir na fundamentação uh, um trabalho em concreto com o que está nos autos. Né? O juiz precisa enfrentar os autos concretamente. Uma decisão bem fundamentada é uma decisão fundamentada em concreto. Né? Olha, já que vai citar o laudo, vai citá-lo ipsis literis? Não, trabalhe o laudo. Né? Essa é a ideia. Artigo 370. Mas então, beleza, o 369 deu para entender, tá? 370 caput. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Aqui um cuidado, ó. Esse trecho aqui vem sendo criticado na doutrina, tá? Produção oficiosa de provas. Né? Há um bom setor da doutrina hoje que defende a inconstitucionalidade da produção oficiosa de provas, tá? Não é o nosso objetivo trabalhar aqui, tá? Eu estou sendo bem sucinto, só quero mostrar que existe essa corrente, tá? Que muito me agrada, por sinal. Tá? Não vejo com bons olhos uma diligência probatória oficiosa pelo juiz, salvo os rarefeitos casos, tá? Eu também não sou tão radical assim, mas isso aí é o que prevalece, é o que está na lei, tá? Hoje ainda prevalece a ideia segundo a qual o juiz pode produzir provas de ofício, mas saibam vocês que me assistem que um setor da doutrina começa a crescer contra a produção oficiosa de provas, tá bom? Parágrafo único. O juiz indeferirá, sempre em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A parte aparece lá, eu quero ver uma testemunha que está na Coreia. Tá, mas para quê? Nem estava lá, né? Então, quer dizer, se ela não estava lá de fato, então por que você quer ouvi-la? Vai ser realmente relevante? Tá? O juiz pode fazer esse controle. Também a gente não vai ser tonto aqui. Tá? E é possível, sim, ter bom senso nisso aí. Tá? Artigo 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Cansei de ver isso, né? A parte junta um documento e o documento se volta contra ela. É possível. Tá nos autos, é de todos. Pense assim. O pessoal até fala em princípio, né, para variar. Princípio da comunhão das provas, alguma coisa assim. Eu não gosto de chamar isso de princípio. Eu acho que isso é uma regra. Enfim, é uma norma, tá? Então, o que o código está dizendo é o seguinte: tá nos autos, né? Como prova? Então, como prova de tudo será. E não como prova só do fulano, ou só do beltrano, só do autor ou só do réu. É para todos, tá? Ah, mas ele juntou na petição inicial. Pode prejudicá-lo, inclusive, tá? O que está nos autos pode servir de fundamento. Claro, respeitadas as regras, né? Na hora de juntar, né? Não pode haver preclusão, tudo isso, claro, né? Óbvio, beleza? Mas vejam, o juiz indica na decisão as razões da formação do seu convencimento.
o que a doutrina chama de livre convencimento motivado, se eu não me engano. Porque a gente não tem um sistema de prova tarifário, né? Então, em alguns casos, sim. Por exemplo, para provar a morte é de bom haver que haja uma certidão de óbito, né? Se não for o caso de ausência, etc, etc. Tá? Então, esses casos, de fato, a gente tem um sistema tarifário, mas os outros aí vai na convicção mesmo, né? Não adianta fugir disso. Claro, aí ele tem que fundamentar, trabalhar, escrever, elaborar, tá? Essa é a ideia. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Ó, prova emprestada. É a chamada prova emprestada. Tá? Então, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo. Tá? E ó, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado e sempre observado o contraditório. Tem que observar o contraditório. Tá? A prova emprestada é lícita, é possível, tá? E observar o contraditório. Prevalece na doutrina que ela entra nos novos autos como prova documental. Então, por exemplo, foi uma oitiva de testemunho nos outros autos. Ah, eu quero pegar a prova emprestada de lá. Tá, tudo bem, mas aqui vai entrar como prova documental. Tá bem? É o que prevalece. Artigo 373. Esse aí todo dia a gente usa, né? Importantíssimo. Regra comezinha. Importantíssima no processo civil. O ônus da prova, né? O ônus da prova incumbe ou ao autor ou ao réu. Mas para o quê, né? Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. E ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, por exemplo, o réu invoca uma tese de prescrição. É um fato extintivo do direito do autor, né? Que extingue a pretensão, afeta a pretensão. Então, o ônus da prova nesse tanto seria do réu, né? E o autor, claro, fato constitutivo. Olha, eu celebrei um contrato com o réu. Tá, cadê o instrumento? Né? O ônus da prova é do autor. Nessa divisão abstrata, estanque dos incisos 1 e 2. Tá? Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei, ou seja, nem precisava constar aí, mas enfim, o código foi redundante. Nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Mas não é tão livre assim, né? Desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. A parte final já deixa muito claro o seguinte: não pode ser por sentença. Essa distribuição dinâmica, né, como o pessoal gosta de chamar, distribuição dinâmica do ônus da prova, na sentença não dá. Tem que ser antes numa decisão saneadora, de preferência, né? Porque aí ele intima a parte e diz, olha, eu redistribuí o encargo probatório. Agora o teu ônus é esse aqui. Você está sujeito a esse risco. Porque o ônus traz essa ideia de risco, né? Não é dever, é ônus. Tá? Aqui nós temos o seguinte, olha, nos casos previstos em lei, por exemplo, o CDC. Tá? O CDC ninguém discute mais. Mas olha só, isso aqui há discussão, tá? Isso aqui ainda há muita discussão relevante sobre isso, tá? Deixa eu mudar de cor, vou botar em azul. Há uma discussão sobre isso aí ser ou não constitucional, tá? Porque é muito cômodo para o juiz simplesmente pensar assuntos que seriam ou não provados por outrem, né? Subvertendo assim a ordem preferencialmente legal. Eu não gosto muito. Mas há casos peculiares, né? Por outro lado, esses casos peculiares acabam entrando em casos outros previstos em lei, então eu entraria aqui. O pessoal gosta de dar um exemplo de prova ambiental, né? Então, a empresa poluidora teria maior facilidade de produzir uma prova segundo a qual ela não poluiria o rio no qual ela trabalha diariamente, para dar um exemplo, bem forçado, né? Mas aí a lei ambiental já faz isso, talvez até abstratamente em lei, né? Então, fica complicado. Um exemplo aí, talvez, fora da lei ambiental, seria uma relação civil, ou seja, sem direito do consumidor, onde o Zé aponta que o fulano lhe vendeu um carro com algum defeito no motor, né? E o fulano sei lá, uma garagem, e, enfim, por alguma razão ali não há relação de consumo, pense assim, né? Aí o juiz pode, olha, você tem expertise, você entende de mecânica, né? Então, enfim, tá? Basicamente essa é a ideia,
Mas, entendam, há muita discussão sobre isso. Na prática pesa? Pesa muito, tá? Cansei de ver o juiz distribuindo com dinâmica o ônus da prova. Agora tem que ser justo aqui com os juízes, né? Eles assim o fazem com fundamento. Não é assim, tô a fim de inverter, vou inverter. Não. Realmente, no caso concreto, há uma peculiaridade que permite a distribuição dinâmica, no que eu tenho visto, tá? Parágrafo 2º. A decisão prevista no parágrafo 1º do artigo, que a gente acabou de estudar, não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Então, é dizer, não é possível distribuir uma carga probatória, né, a dinâmica da carga probatória, envolvendo prova diabólica. O juiz não pode falar, essa prova diabólica era sua e agora vai ser sua. Não, isso não dá. Tá? Não pode, isso não pode. E faz sentido que a lei diga isso, né? Não faria sentido o juiz pensar, então a prova diabólica vai cair sobre você agora. Não porque a lei quer, mas agora porque eu quero inverter. Aí não dá, né? Parágrafo 3º. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes. Aqui, pessoal, eu acho essa parte aí, o parágrafo 3º, uma coisa meio risível. Né? Então, alguém pode ter interesse, só que é aquilo. Quando um não quer, dois não fazem. Se você tem uma vantagem do ponto de vista do ônus probatório, por qual razão você vai negociar abrir mão disso? Quer dizer, é isso que dá o jurista viver no mundo só do jurista. Ele não entendeu um pouquinho de economia, por exemplo. É o básico. Né? Ninguém vai abrir mão, em tese, a não ser que todo mundo seja bonzinho. Mas nem todo mundo é freira no processo. Né? Então, não dá. Né? Enfim, tá na lei. E aí a lei diz, olha, tá, beleza, é possível distribuir o ônus da prova por negócio processual, é isso que ela está falando. Salvo quando? Recair sobre o direito indisponível da parte, não pode, tá? Ou, claro, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Aí o inciso segundo também é pitoresco, né? Por que a parte vai aceitar fazer um negócio processual puxando para ela um ônus probatório muito difícil ou diabólico? Quer dizer, não faz sentido, mas não faz o menor sentido. Alguém pode dizer, mas é relação de consumo. Tá, mas aí, que eu saiba, o CDC já protege o consumidor, não precisa do CPC aqui. Enfim, né? Na minha opinião, uma bobagem. Tá? Eu nunca vi, só para constar. Se alguém já viu, comenta aí embaixo. E eu tenho certeza que se alguém já viu, é rarefeito. É rarefeito. Não deve ter todo dia. Isso aqui é coisa de cientista da academia que não vive foro, não é possível. Parágrafo 4º. A convenção de que trata o parágrafo 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo. Beleza, tá? Antes ou durante o processo. Antes do processo eu até entendo, antes do litígio. Aí, de fato, eu reconheço que pode acontecer com mais frequência. Mas durante o processo não faz sentido. Mas não faz o menor sentido. Artigo 374. Não dependem de prova alguns fatos, quais sejam os fatos notórios. Por exemplo, a Avenida Paulista, segunda-feira, 4 horas da tarde, sem feriado, é extremamente movimentada. Você não precisa fazer um laudo rebuscado sobre isso. Né? O sol esquenta. Né? A água do mar é salgada. Isso é um fato notório. Tá? Inciso 2. Afirmado por uma parte e confessados pela parte contrária. Então, realmente, na madrugada do dia tal, eu atravessei a preferencial. Aí não precisa de prova. Não precisa chamar uma testemunha, ela já confessou. Né? 3. Admitida no processo como incontroversos. Então, por exemplo, a parte contesta e não debate especificamente um dado ponto ali, um dado ponto fático. O juiz diz no saneador, olha, esse dado ponto que você não contestou por força da lei, agora é tido como incontroverso. Tá? É um dos efeitos da falta de impugnação específica na contestação. Ou ainda em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Aí é a presunção que vocês estudam em direito. Né? Tem a presunção iuris tantum, tem a presunção também absoluta, etc, etc. Mas, claro, aquele documento que goza de presunção absoluta não precisa de uma prova sobre o dado ali contido. Né? Então, uma escritura pública de confissão é muito forte. Né? Sobre ela milita a presunção legal de existência ou ainda até de veracidade, né? Como a gente vai estudar depois, inclusive, nos documentos públicos. Artigo 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece.
E ainda, ele observará ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. Então, o que a lei está falando aqui, olha, do que o juiz não entende é perícia. Do que o juiz entende, ele pode aplicar a regra de experiência comum. Então, o juiz não precisa, ninguém, aliás, precisa ser um expert, um grande físico, para entender que se você se dois corpos ocupam ou tentam ocupar o mesmo lugar no espaço, alguma coisa vai acontecer, né? No caso do trânsito, a lataria dos carros, no mínimo, vai ficar arranhada. Então, essa é a ideia. Tá? O juiz não precisa ser um grande expert, por exemplo, para saber que uma batida transversal pode capotar um carro. Né? É lei da física isso aí. Todo mundo sabe. Né? Agora, quando tiver necessidade, quando a cognição pressupor um conhecimento técnico, aí o juiz tem que aí é necessário o exame pericial. Né? Por exemplo, o juiz já não tem um conhecimento técnico para saber se uma marca de frenagem X ou Z foi daquele acidente, ou se ela gerou o dado acidente de trânsito, a não ser que ele já seja um expert, não é o caso. Né? O juiz estudou para ser juiz e não para ser perito de trânsito. Isso dando o exemplo da perícia de trânsito, que é importantíssima, claro. Né? Aliás, as perícias de trânsito são maravilhosas, assim, os peritos são excelentes. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou costumeiro, né, consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se o juiz se assim o juiz determinar. Aí o consuetudinário tem um exemplo interessante, né? Os costumes empresariais são registrados na junta comercial, salvo engano. Então a parte vai lá e pega a ata, ó, é um costume empresarial, está reconhecido na junta. Tá? Aí direito municipal, estadual, estrangeiro, se o juiz determinar, ele determina que a parte é presente. Por exemplo, a parte invoca uma lei X municipal. Aí o juiz não encontra a tal lei na internet, tá? Porque talvez não conste ainda da internet e a parte tem uma versão só facsímile. Ela vai lá, digitaliza e junta nos autos, não tem problema nenhum, tá? 377. A carta precatória, a carta rogatória e o auxílio direto. Então, sempre que tiver carta precatória, em síntese, rogatória é mais raro, mas carta precatória principalmente. Então, cartas e auxílio direto suspenderão o julgamento da causa no caso previsto no 313, inciso 5º, a linha B. E eu coloquei aqui. O 313 trata da suspensão do processo. O inciso 5 fala que é quando a sentença de mérito, alguma coisa. A linha B, quando a sentença de mérito tiver de ser proferida somente após verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. Então, a carta precatória. Nesse caso aí, do 313, inciso 5, a linha B, é fato também suspensivo do processo. É o que a lei está falando, tá? Quando, tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento, a prova neles solicitada for imprescindível. Tá? Então, antes do saneamento, a parte pediu uma determinada prova e esta prova será produzida numa precatória para outra cidade, para outra comarca. Tá? Entra no 313, inciso 5, a linha B? Entra nessa situação, com adaptações, claro? Entra. Então, tudo bem. Então, a gente suspende o processo, tá? E a gente determina, ou melhor, a gente aguarda a produção desta prova nos autos da precatória. Tá? É interessante isso aqui, porque o 313, inciso 5, a linha B, a rigor, ele fala de outro processo. E precatório não é processo, né? A precatória é uma autuação externa aos autos originais do processo, originários, né, do juízo deprecante, para o juízo deprecado. Então, ela em si não é processo, mas a lei está falando, mesmo na precatória a gente aplica essa regra. Então, ali também suspende. Tá? Então, se você quiser, no seu vademecum, vai lá no 313, inciso 5, a linha B, puxa uma seta da linha B e fala, isso também serve em precatórias. Parêntese, artigo 377, ou ver 377. Rogatória é idem, né? Parágrafo único. A carta precatória e a carta rogatória, não resolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo, poderão ser juntadas aos autos a qualquer momento. E é o que geralmente acontece. Né? É o que geralmente acontece. 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Então, se o juiz requisitar ou mandar um ofício para alguém, é mister que esse ofício seja respondido. Então, por exemplo, defira a produção de prova documental tal pela parte autora, de maneira que determino um encaminho de ofício para, por exemplo, a TIM, operadora de celular, para que demonstre se no dia tal houve ou não a tal ligação para o corpo de bombeiros, para dar um exemplo. Tá?
E a TIM tem que, nesse exemplo, colaborar com o Poder Judiciário. Tá? É um dever, não é um ônus. 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria. Então, aqui no processo civil, idem, não faz sentido a gente usar só no processo penal. Você não é obrigado a produzir uma prova contra você mesmo, inclusive no procedimento civil, mas enfim. Incumbe à parte, com a ressalva que eu já fiz, né? Então, ela tem o direito de não produzir prova contra si própria. E, com isso, incumbe à parte. Número 1, comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado. Então aqui isso entra muito bem no depoimento pessoal que a gente vai estudar daqui a pouco, né? Se a parte contrária requerê-lo e o juiz deferi-lo, é obrigação da parte comparecer em juízo, sob pena até de confissão, né? 2. Colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária. Então o juiz determina a visita, a inspeção judicial sobre o imóvel que dá ensejo ao litígio. Então, ela tem que colaborar, ela tem que abrir lá no dia, né, colocar lá o caseiro, avisar o caseiro para receber o pessoal, né, não receber o juiz na bala, né? Pois é. Número 3, praticar o ato que ele for determinado. Então, o que o juiz mandar, a parte tem que fazer. Por exemplo, junte o documento em 5 dias. O juiz pode fazer isso. Tá? E até há regras específicas sobre a juntada forçada de documentos que a gente vai estudar um pouco mais tarde. O último de hoje, artigo 380. Incumbe ao terceiro em relação a qualquer causa. Então, terceiro é quem? É quem não é parte. Então, não é o autor e não é réu, não tem nada a ver. Tá, ele é terceiro. Ele, em relação a qualquer causa do país, ele tem alguns deveres. Primeiro, informar o juiz e as circunstâncias, ou melhor, informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento. Entra aqui uma testemunha, por exemplo, né? A testemunha é uma terceira, né? A rigor ela é uma terceira. Caramba. Claro que para ela tem uma regra própria, né? Que a gente vai estudar mais tarde na prova testemunhal. Mas até deu o exemplo da TIM, né? Que recebe o ofício. Né? Geralmente terceiros recebem ofícios do Poder Judiciário. E eles devem, então, informar o juiz, né, que o oficiou, né, que encaminhou, que remeteu o ofício, fatos e circunstâncias que tiver conhecimento e, claro, que foi provocado. Número 2, exibir, deixa eu mudar a cor, exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Coisa ou documento que esteja em seu poder. Veja que é coisa e documento, né? Não é só documento. De repente, um veículo automotor, um documento qualquer, enfim. Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento. Então, o terceiro descumpriu. O que o juiz pode fazer? Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, primeiro, além da imposição de uma multa, outras medidas coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. É mais ou menos assim. Terceiro, eu vou te dar uma chance. E eu vou tentar a multa. E se não der certo, eu tenho um rol aqui atípico que eu posso fazer contigo. Vou ter, sei lá, fechamento do teu bar, se você não encaminhar logo esse laudo aí. Para dar um exemplo bem forçado, bem grotesco, tá? Meus amigos, é isso. No próximo vídeo a gente entra na produção antecipada da prova, um rito novo aí do CPC. Novo entre aspas, né? O CPC já tem aí 6 anos. E a gente comenta os artigos 381 a 383. Um abraço forte, até mais.